Anthony Washington tinha 36 anos e saiu de Santa Mônica, na Califórnia, para ir a Charing Cross Road, perto de Beverly Hills. Seu destino era a mansão Playboy. A propriedade, com 29 quartos, era conhecida por festas luxuosas e poderosas, com mulheres bonitas. Mas apenas celebridades e pessoas selecionadas eram convidadas e podiam entrar, para a frustração de muitos curiosos. Mas Anthony não deixaria que isso o impedisse. Ele conseguiu acesso à propriedade durante o dia. Mas então, Anthony foi pego e expulso. Horas depois, ele tentou entrar novamente. A segurança da mansão o detectou e o deteu. Eles resolveram não chamar a polícia e ele então foi liberado. Anthony era um homem determinado e decidiu tentar mais uma vez. Ele conseguiu escalar o terreno da mansão por meio de uma árvore na propriedade adjacente. Então, o galho da árvore em que ele estava quebrou, levando-o a uma queda fatal. Seu corpo só foi encontrado no dia seguinte. De tudo que aconteceu na Playboy, esse é o mais leve dos casos. O estilo de vida lascivo de Hugh Hefner escondeu centenas de segredos horríveis. Mas isso não é tudo. O que você acha que sabe sobre a Playboy? Quem é esse homem? E quem são as mulheres que têm coisas a contar sobre as verdadeiras mentiras da mansão da Playboy? Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje estamos em uma nova atração do 24 Horas na Mira. Essa minissérie ela é muito forte porque ela vai trazer revelações exclusivas de um mundo do qual muitas pessoas não têm mais informações a não ser o nome. E a mansão da Playboy tem essa abordagem de trazer alguns aspectos muito desconhecidos que não foram amplamente divulgados, histórias também que são importantes trazer à tona, principalmente por conta desse império, que ao longo de toda essa jornada vocês vão ver se desintegrar em algumas mentiras e histórias muito inacreditáveis. Lembrando que quando o segundo episódio for disponível, o link para ele estará fixado no primeiro comentário aqui desse episódio. Então, seja quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai poder clicar aqui e você vai direto para o segundo episódio, que já vai estar indexado a playlist, e na playlist um episódio vai atrás do outro. E eu vou começar esse caso agora. Hugh Hefner nasceu em Chicago em 9 de abril de 1926, sendo o primeiro filho de Glenn Lucius Hefner, um contador, e a sua esposa Grace Caroline, que trabalhava como professora. Seus pais eram do Nebraska e ele tinha um irmão mais novo chamado Kate. A sua mãe era de ascendência sueca e seu pai era alemão e inglês. Pela linhagem do seu pai, o apelidado de Hef era descendente do governador de Plymouth, William Bradford. Os anos 20 eram a era do jazz. E seus pais eram metodistas rigorosos. Obviamente, a família era conservadora do meio oeste. E a sua mãe queria que ele se tornasse um missionário. Porém, não havia muito afeto demonstrado dentro de casa. E ele frequentou a escola Cerise Elementar e a Stamens High School. Depois serviu de 1944 a 1946 como redator do Exército dos Estados Unidos para um jornal militar. O Hef se formou na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign em 1949 com um bacharelado em psicologia e um duplo menor em escrita criativa e arte, tendo se formado em 2 anos e meio. Após a formatura, ele fez um semestre de cursos de pós-graduação em sociologia na Northwest, mas desistiu logo depois. Ele se casou com uma estudante da Northwest, a Mildred Williams, em 1949, e eles tiveram uma filha chamada Christiane e um filho chamado David. Antes do casamento, a Mildred confessou que teve um caso enquanto Hef estava no exército.
e ele chamou a admissão de um momento mais devastador da sua vida. Ao que parece, a Mildred permitiu que ele se envolvesse com outras mulheres por culpa de sua própria infidelidade, e na esperança de que isso preservasse o casamento deles. Mas o casal se divorciou em 1959. Porém, antes disso, algo muito maior e mais importante que o seu casamento já estava acontecendo. Porque o Hefner começou a olhar para uma sociedade no qual ele considerou repressiva. Uma sociedade repressiva na América após a Segunda Guerra Mundial. E ele sentiu que tinha coisas a dizer. Então, em janeiro de 1952, o Hef deixou seu emprego como retador da Esquire, depois de que lhe foi negado um aumento de $5. Com 27 anos, ele tinha uma máquina de escrever, uma mesa, e em 1953 ele fez um empréstimo hipotecário de $600. E levantou $8.000 de 45 investidores, incluindo $1.000 de sua mãe. Não porque ela acreditou no empreendimento, mas porque ela acreditou em seu filho. Para lançar a Playboy, que inicialmente se chamaria Stag Party, a primeira edição foi publicada em dezembro de 1953 e apresentava Marilyn Monroe em uma sessão de fotos de calendário, sem roupa. A primeira edição da Playboy não tinha uma data, porque ele não tinha certeza de que haveria uma segunda edição. Havia uma etiqueta de preço de 50 centavos, uma fotografia em preto e branco da Marilyn sorridente e totalmente vestida, sentada em cima de um elefante, e uma promessa ao leitor de uma foto full color da atriz sem roupa pela primeira vez em qualquer revista. Bom, a primeira edição vendeu todas as suas 50.000 cópias imediatamente. A revista tinha classe, então foi considerada intoxicante. A Marilyn nunca foi paga pela Playboy, nem pelo Hefner, pelo uso das fotos. Eles nunca se conheceram pessoalmente. Então, como as fotos de Marilyn foram parar nas mãos de Hugh Hefner? Pois é, segundo o que se sabe, em 1949, a Marilyn, sem dinheiro e desempregada, posou sem roupa para o fotógrafo Tom Kelly, em troca de $50 que ela precisava para fazer o pagamento de seu carro. As fotografias duraram horas e horas, e a Marilyn fez o Tom prometer que ela ficaria irreconhecível nas fotos. De qualquer maneira, o Tom acabou vendendo as fotos por $900 para Western Lithograph, e as imagens foram posteriormente publicadas como parte de um calendário da Golden Dreams. Enquanto isso, apenas um ano depois de posar para as fotos em desespero, a Marilyn começou a ter grande sucesso como atriz. Então, o Hef rapidamente engatou sua carroça na estrela em rápida ascensão. Ele comprou os direitos das fotos da Marilyn da empresa aérea de Chicago no outono de 1953 por $500. Conforme descrito na primeira edição da Playboy, na verdade houve 2 poses tiradas ao natural em 49, pouco antes da linda loira ter sua primeira chance no cinema, como apareceram como arte de calendário e ajudaram a empurrá-la para o estrelato. Selecionamos a melhor das 2 como nossa primeira queridinha da Playboy. A maioria das pessoas já tinha ouvido falar da existência dessas fotos e ninguém tinha visto, porque os correios tomaram a posição de que você não podia enviar fotos sem roupa pelo correio. Aí o Hef disse: "Eu sou o garoto que não acho que os correios tenham esse direito." Então Hef diz que criou a revista com o objetivo de apresentar a vizinha e, claro, a namorada do mês. O Hefner despejou os lucros da primeira edição de volta na revista e começou uma expansão constante. A circulação aumentou constantemente durante os anos 1950 e 60, em parte porque havia pouca concorrência e em parte porque o seu conteúdo, além da nudez, foi considerado realmente bom. E é claro, muitas pessoas passaram a adquirir a revista dizendo que o seu interesse era nos artigos. A Playboy também era conhecida por suas entrevistas, inclusive um bate-papo em 1976 com o Jimmy Carter, então candidato à presidência, no qual ele disse:
Eu olhei para muitas mulheres com luxúria. A Playboy entrevistou rotineiramente líderes dos direitos civis, incluindo Martin Luther King, Malcolm X e Muhammad Ali, entre seus súditos. Mas não se limitou a apenas entrevistas. A revista Esquire rejeitou a história de ficção científica de Charles Beaumont, de O Crooked Man, e em 1955 Hefner concordou em publicá-la na Playboy. A história destacava homens heterossexuais sendo perseguidos em um mundo onde a homossexualidade era a norma. A revista recebeu cartas raivosas e então o Hef respondeu: se é errado perseguir heterossexuais em uma sociedade homossexual, então o contrário também é errado. Em 1960, o primeiro clube da Playboy abriu. E ainda era uma época de muita segregação racial. E por isso, ele colocou garotas afro-americanas lá. Nos programas de televisão, afro-americanas apareciam também, o que foi considerado uma atmosfera igualitária. Os afro-americanos podiam fazer parte e podiam participar. Os clubes da Playboy também foram abertos em dezenas de locais, surgindo em todo o país: Miami, Nova York, Baltimore, Kansas City, Los Angeles, Boston e Denver. Todos tinham seus próprios clubes, e isso só para citar alguns. Os clubes continuaram abrindo ao longo dos anos 70 e 80, e a Playboy também carregava negócios internacionais, incluindo na Jamaica, Japão e Filipinas. Então, em 1970, a revista chegou no seu auge, vendendo 7 milhões de cópias por mês. A revista foi considerada clássica, irreverente, inebriante e, é claro, mulheres sem roupas. Havia mulheres lá. Havia mulheres sem roupas, mas muitos também diziam: há artigos. Claro, artigos que foram considerados brilhantes. A revista foi fundamental no avanço da primeira emenda e na liberdade de expressão. Bom, em partes. A revista começou a influenciar em muitas questões, como ir contra a pena capital, apoiar a interrupção de gravidez, a revolução íntima e, nesses casos, questões que envolviam homossexualidade, lesbianismo e alguns direitos civis. Porém, dando vozes até mesmo aos panteras negras. O Hefner se apresentava como alguém que lutava pelas causas feministas, alguém que lutava pelo direito das mulheres. Hugh Hefner se tornou o rosto da Playboy como um símbolo de liberdade íntima. No fim dos anos 70, sempre havia pelo menos 3 ou 4 namoradas principais e havia sempre uma que era a especial. E era assim que ela era chamada. O movimento feminista da época teve suas ressalvas. As mulheres estão se expressando livremente ou estão sendo exploradas? Houve protestos de libertação feminina e o Hefner respondeu dizendo que já havia muito ódio e que o mundo precisava de mais amor. Quando os ataques ficaram mais intensos, o Hef disse que não entendia o porquê. Ele disse: sabe, eu não fiz nada para receber isso, é uma caça às bruxas. Os maiores críticos eram os membros de movimentos gerais, membros de comunidades cristãs, conservadores, pessoas que se opuseram à objetificação das mulheres. E uma vez rolou até mesmo um debate na TV entre o Hefner e 2 feministas. No debate, a feminista foi ríspida, grossa e agressiva. Hugh Hefner foi calmo, educado e fino. Obviamente, naquele debate, ele saiu como vencedor. Para algumas, como Jenny McCarthy, Anne Nicole Smith, tornar-se uma Playboy Playmate era o ponto de partida para uma carreira de celebridade. Na década de 1980, atrizes e artistas já famosas, incluindo Bo Derek, Madonna, Drew Barrymore, apareceram sem roupa na Playboy, como uma forma de promover, em vez de atrapalhar, suas carreiras. A Pamela Anderson apareceu em 13 edições diferentes. A Playboy havia feito tanto nome para si mesma que, mesmo o lançamento do seu primeiro grande concorrente, Penthouse, em 1969, não teria grande impacto na circulação. Mas o declínio real não começou até a década de 1980 e continuaria até hoje.
A Penthouse finalmente existiu por tempo suficiente para começar a desviar os leitores, um efeito exacerbado pela adição da Hustler, a mistura, em 1974. Ambas as revistas eram mais explícitas. E na época, os vídeos íntimos também começaram a decolar, com efeito semelhante, atingindo não apenas a Playboy, mas também a Penthouse e a Hustler. Mesmo assim, a Playboy Magazine caiu para respeitáveis 3,4 milhões de assinantes e manteve sua posição como uma saída para a política progressista. A década de 1980 também viu o fechamento de todos os clubes da Playboy. Em 1986, nenhum deles existia mais. É provável que esses clubes tenham sido vítimas de seu próprio sucesso. Ao longo dos anos 60 e 70, os clubes e as revistas Playboy foram as principais forças na revolução íntima em curso. Não se esperava mais que os homens pulassem o período do solteiro e que as mulheres tivessem pouco arbítrio em seus relacionamentos. Mas isso também significava que os clubes não serviam ao mesmo propósito de antes. A percepção havia mudado. Em vez de lutar contra as normas de gênero e defender a dessegregação, eles se tornaram instituições arcaicas, onde as funcionárias eram degradadas e os homens desprezados. Os anos 90 também não foram bons. Mais concorrentes chegaram ao mercado, incluindo a FHM Magazine em 1985, a Maxim em 95, a Stuff nos Estados Unidos em 99 e então, finalmente, nas vésperas do ano 2000, a internet mostrou seu potencial pela primeira vez. As revistas Playboy demorariam a passar para o conteúdo online, o que lhe custaria tempo e leitores valiosos. Eles até tentaram processar navegadores de internet, por mostrar as concorrentes da Playboy em buscas que eram especificamente para a Playboy, mas isso não deu certo. O maior declínio aconteceu nos anos 2000, quando os vídeos íntimos online de graça forçou um ajuste de contas. Houve tentativas esparsas de permanecer relevante, algumas das quais eram boas ideias. Uma presença online finalmente foi lançada em 2004, em um tiro antes tarde do que nunca. Um reality show de 6 temporadas do Hefner também começou em 2005. E a reprivatização da marca em um acordo de 207 milhões em março de 2011. E a publicação dos arquivos online em maio de 2011. Kris Chan, filha do Hef, foi nomeada diretora de operações em 84, depois de ter sido vista por muito tempo como a herdeira aparente. Ela foi promovida a presidente e executiva-chefe em 88, numa época em que a Playboy estava se recuperando de perdas. Então a Kris Chan fechou os clubes da Playboy e ajudou a fundar a Playboy TV e a Playboy.com. Ela também expandiu alguns dos produtos de vídeos íntimos hardcore da empresa, incluindo a compra da Spice TV. Então, em dezembro de 2008, ela anunciou que estava se demitindo da empresa. A Playboy Enterprise indicou no início de 2009 que estaria disposta a vender a empresa ou mudar a direção de sua principal revista. Então, Cooper Hefner, o filho do Hef, assumiu o cargo de diretor de criação em 2016. Seu tempo se concentrou principalmente em descobrir a melhor forma de atualizar a marca. E ele fez alguns movimentos que funcionaram e outros não. Houve inclusive a remoção de nudez em 2016. Um movimento que foi considerado respeitável, mas acabou sendo revertido em 2017 quando Cooper determinou que a nudez não era o motivo do declínio. Ele também supervisionou a inclusão da primeira Playmate transgênero, Ines Raul, em 2017. Apesar de tudo isso, a circulação caiu para cerca de 210 mil exemplares em 2018. E isso interrompeu completamente a publicação impressa na primavera de 2020. Vítima do declínio maior da mídia impressa e tradicional. Há tentativas contínuas de atualizar a marca até os dias de hoje. O Hugh Hefner
faleceu na mansão Playboy em 27 de setembro de 2017, aos 91 anos. A causa foi sepse provocada por uma infecção. Ele está enterrado no Westwood Memorial Park, em Los Angeles, na cripta, ao lado da Marilyn, a mulher que fez o nome da Playboy na primeira edição, pelo qual ele pagou $75 mil em 92. E em 2009, em uma entrevista ao Los Angeles Times, o Hefner disse: "Passar a eternidade ao lado da Marilyn é uma oportunidade doce demais para deixar passar." Então o filme sobre sua história estava sendo planejado, com o vencedor do Oscar Jared Leto para interpretar o Hefner. E é claro que quando ele faleceu, ele estava cercado de glória, embora não a relevância que tinha no passado, mas um nome bem visto, cercado de elogios na imprensa. Ao longo de sua vida, algumas pessoas tentaram, sem sucesso, expor o Hefner, mas a mídia deu pouco ou nenhuma atenção. O seu nome estava associado a poucos pontos negativos, até que em 2022, pessoas marcadas pelo Hefner e pela Playboy foram convocadas a falar e contaram uma história tenebrosa, que mostra não apenas detalhes histéricos, mas também fatos criminosos de um homem que se escondeu sobre a luz do sol. Jennifer Sagner cresceu na mansão Playboy. Embora fosse um lugar estranho, ela sentiu que crescer lá era algo mágico. Ela tinha 6 anos quando foi para lá pela primeira vez. Havia uma regra não escrita, mas quando você passava pelo portão, os seus problemas tinham que ficar do lado de fora. Você atravessava a garagem e a primeira coisa que via era um golfinho sendo tocado por um bebê. E então depois você via a grande casa e uma porta de madeira. Havia macacos e havia uma filosofia de vida, uma filosofia sobre liberdade. A princípio, você podia dormir com alguma pessoa desde que não a machucasse. E uma vez que você passasse pelos portões, você também não envelheceria. O Hef fez um manifesto. A filosofia da Playboy se tratava de liberdade pessoal. E é claro, você poderia dizer o que quisesse desde que não machucasse ninguém. E poderia também dormir assim com quem quisesse, se não machucasse ninguém. E nesse ponto, Hefner, como criador, desenvolvedor, era o rei. E ele chamava a mansão da Playboy de Disneylândia para adultos, porque ali ele tinha o seu próprio mundo. O Hef era o Playboy do mundo ocidental. Então por que ele pararia em uma quando poderia ter tantas? E ele dizia: eu quero atrair os jovens que querem ficar na minha vida, mas eu não vou fazer parte da vida delas. A relação com os empregados era menos empolgante. Eles eram apenas servos e invisíveis. E o Hefner dizia: eu não quero saber o nome de vocês. E ele deu instruções que os funcionários deveriam memorizar, como por exemplo, ele bebia cerca de 35, 40 Pepsis por dia, ele comia muitos M&Ms por dia e os seus preservativos ficavam empilhados em um determinado lugar da cabeceira da cama. Havia 150 regras e os funcionários tinham que segui-la à risca. Eles eram proibidos de falar com as garotas. Vocês não são amigos delas. Vocês não trabalham para elas. Vocês trabalham para Hugh Hefner. A Jennifer, quando tinha 11 anos, basicamente começou a viver lá meio período. O pai dela, Mark Signer, era o melhor amigo do Hugh e era médico dele por cerca de 40 anos. E obviamente o Dr. Mark também tinha seu próprio quarto lá também. A mansão era como um reino mágico e a Jennifer poderia ter qualquer coisa que quisesse, a sala de jogos, onde poderia pegar tantos chicletes sem qualquer bloqueio. Pela manhã, os mordomos faziam seu lanche. Havia um zoológico na propriedade da mansão e as garotas mais velhas que moravam lá faziam companhia e cuidavam dela, servindo como uma figura materna, principalmente
a Dorothy Straton. Elas brincavam, andavam de patins na quadra de tênis, então para ela essas conexões se tornaram tudo. E ela também tinha muitas lembranças felizes com o Hef, da amizade carinhosa entre o pai dela, da atenção que ele dava a ela quando jogavam pinball, uma memória paterna, uma sensação verdadeira de família e liberdade. Mas essa sensação era falsa. Ela admirava o Hef porque ele era o dono da mansão, porque ele era encantador, ele parecia generoso, ele parecia ser humilde e, consequentemente, merecedor dessas bênçãos. Nas festas à noite, ela saía sorrateiramente do seu quarto, atravessava o corredor e ficava observando tudo escondido no corrimão. Ela via mulheres lindas, com vestidos lindos, brilhantes, e ela mal podia esperar para ser mais velha, crescer e estar lá na festa com todas aquelas pessoas. O que as pessoas ouviam sobre ele era exatamente o que a sua equipe de relações públicas queria. Era tudo muito calculado e distante da verdade. Porque no dia a dia, no tempo do relógio, não havia empoderamento. Havia as meninas e os homens. As meninas não tinham permissão para sair com os homens. Mas a Jennifer tinha permissão para se sentar com eles. Ela via que os homens estavam sempre olhando para as garotas, através dos negativos, e as criticavam quando não estavam de acordo com seus padrões. E ela foi treinada para ver as mulheres assim, como mercadorias. Cirurgias plásticas, enchimentos, silicones. E o pai dela falava para ela sempre assistir tudo, porque ela poderia gostar de ganhar peso nos quadris. E é claro, era estressante porque nem ela nem sua irmã sentiam-se como se estivessem à altura do que era considerado aceitável. Então, ela fez sua primeira cirurgia com 15 anos. Conforme ela ia levantando à noite, ela estava cada vez mais curiosa com o que estava acontecendo em todos os quartos do final do corredor. E ela viu coisas que não reconhecia, e isso a assustou. E um dia ela abriu uma porta e viu moças que estavam sem roupa e de 4 no chão, com coleiras no pescoço. E as mulheres não riam, mas os homens riam. E ela pensou, eu não quero nunca estar aqui. Lá na mansão, todos se beijavam na boca. E até o tio dela fazia isso com ela. E o pai dela, o Mark, disse, seu tio faz isso porque te ama. Quando ela tinha 15 anos, ela se apaixonou por uma das principais namoradas do Hef, chamada Kendall. E ela se aproximou muito da Kendall porque o pai dela a havia afastado de sua mãe. Então ela ansiava por aquele carinho que só uma mulher poderia dar. E a Kendall era muito carinhosa. E um dia, ela pediu uma bebida e uma coisa levou a outra. Isso ajudou a aplacar a solidão por um tempo. Os funcionários sabiam que a Jennifer era de menor. Mas isso não os impediu de servirem as bebidas que ela pedia. O Hef e o pai dela não se importavam com o caso. Eles sabiam desde o começo, porque havia câmeras em todos os lugares. Algumas câmeras as meninas nem sabiam que tinham, mas estavam lá. E os funcionários também carregavam câmeras em todas as suas jaquetas. Hefner tinha olhos em todos os lugares. Muitas das meninas queriam contar seus problemas, mas como os quartos tinham câmeras e microfones, os funcionários ficavam nervosos. Tomavam cuidado, pois sabiam que estavam sendo monitorados. Hefner deixava a mídia entrar de propósito nas festas, pois sabia que eles fariam coisas que se arrependeriam. Então, no futuro, se alguma coisa negativa sobre ele saísse, ele só diria, oi, eu acho que não, você se lembra disso? E então, de repente, aquilo sumia. Quando alguém escrevia um livro, ele dizia para a editora, você não vai lançar. E ninguém podia recorrer a nada, porque ninguém iria acreditar, afinal, ele era muito poderoso. Então, quando a Jennifer tinha 17 anos, ela foi chamada para o quarto do Hef. E ela tremeu porque ela pensou que o Hefner iria confrontá-la
sobre o caso. Você está namorando a minha namorada. Então, uma das meninas, que também era companheira nas brincadeiras, levou a Jennifer até a porta do quarto do Hefner. Antes de deixar que a Jennifer entrasse, a moça parou, olhou para ela e disse: "Você não precisa fazer nada que você não quer." E ela pensou na hora: O quê? O que você quer dizer? Como assim? Por que estou aqui?